E essa PEC da blindagem está sendo analisada pela CCJ do Senado após a aprovação na Câmara dos Deputados. Sobre esse assunto eu converso com o senador Márcio Bittar, do PL do Acre. Senador, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, querida. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição. Gostaria de te ouvir como o senhor encara dentro da Casa Alta essa apreciação, afinal a gente tem o Alcolumbre, de certa forma, resistente ao que foi apreciado na Câmara e ao que chega ao Senado. Qual a sua análise a respeito? Bom, primeiro, eu faço parte de um grupo de pessoas no Brasil e no Parlamento que entendemos que o Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, não todos os ministros, mas vários dos seus ministros estão extrapolando e muito as suas funções. Por exemplo, nós acabamos de ver agora a última peça do que eu considero uma farsa, porque não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil, portanto, o Supremo encenou o último capítulo de uma farsa. O voto do Fux diz que o nosso pensamento não é só nosso, ex-ministros do Supremo dizem a mesma coisa, a começar que todos os que foram julgados e condenados no Supremo Tribunal Federal só o foram por uma manobra extemporânea do próprio Supremo, que mudou a regra já com o jogo iniciado, porque todos que foram julgados e condenados não têm foro privilegiado, deveriam ter sido julgados em primeira instância. Além disso, ministros que se consideram vítima foram ao mesmo tempo juízes do processo. Isso é proibido pela lei. Constitucionalmente, isso é proibido. Alguém que se acha vítima ser o julgador. Enfim, e continua tendo a mesma atitude. Agora mesmo, você acabou de noticiar, o Dias Toffoli já pede, com prazo de 10 dias, o Dias Toffoli, que é ministro, que foi advogado do PT, parece que esse foi o grande mérito para fazer ele ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo então antes que a matéria tenha sido promulgada pelo Congresso Nacional, ou perdão, que ela tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal deveria agir sobre a arguição de constitucionalidade após a votação do Congresso e não no meio do processo. Bom, então, para quem acha, como eu, que há excessos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eu preciso dizer ao povo brasileiro que me questiona aqui no estado meu, no estado do Acre, no Brasil, por onde eu ando, por que é que o Senado não resiste, eu responder: há medo em senadores e deputados federais, porque são julgados no Supremo Tribunal Federal. Vocês da mídia nacional, com toda clareza, vivem dando notícias de contatos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal com alguns parlamentares da Câmara e do Senado que se sentem ameaçados. Então, na prática, há um temor de quem hoje compõe o poder na Câmara Federal e na Câmara do Senado, e se votar ou se assinar um processo de abertura de impeachment, que está na Constituição previsto, se posicionar a favor de uma anistia que contraria o interesse de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, há o medo, estou falando porque eu estou dentro do Congresso, eu estou dentro do Senado, há o medo de que uma hora para outra você possa estar respondendo a um processo no Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, a imunidade parlamentar deixou de existir. Então, o que é fundamental e o que me une a este projeto, o resto nós podemos mudar no Senado da República, por isso que é a Casa Revisora, mas aquilo que para mim é fundamental e é aquilo que me une a esse projeto é de que o Supremo Tribunal Federal, para processar um deputado federal ou o Senado da República, precisa ter aprovação das casas, se for deputado federal, da Câmara Federal, se for senador, do Senado da República. Isso devolve ao parlamento a independência perdida. Não é muito dizer, não é exagero afirmar que hoje o poder legislativo, que emana do povo, se você discorda de um deputado federal, de 4 em 4 anos tem nova eleição. Não há ninguém no Congresso que não tenha sido eleito. Então, você passa por uma peneira, você tem votos, se você deixar de ter votos suficientes, você não é mais parlamentar. Este poder, hoje, ele está de cócoras para um outro poder. Hoje não tem 3 poderes no Brasil. Hoje, o poder legislativo, ele está subordinado, acanhado pelo poder judiciário.
Evidentemente que não são todos os ministros, mas boa parte deles. E isso precisa acabar. A separação dos poderes passa pela imunidade parlamentar. Você não pode ser processado, você não pode parar numa cadeia, você não pode perder o mandato pela sua opinião, pelo seu voto. E hoje, essa ameaça em cima de parlamentares, ela é real. O medo de muitos parlamentares, ele é real. Eu estou lá e vejo isso. Agora, senador, há algumas opiniões de especialistas, cientistas políticos, que falam que a PEC da blindagem pode esbarrar numa mudança também nas assembleias legislativas estaduais. Isso porque, citando aqui o artigo 27 da Constituição, no parágrafo 1º, ele prevê que, além da regra de cálculo para o número de deputados estaduais, também há extensão automática das imunidades dos parlamentares federais para os estaduais. Queria te ouvir a respeito dessa questão de impacto ou reflexo nas esferas também de governo, né? No caso federal, estadual. Como é que a gente olha para isso? O senhor concorda com essa análise ou esse ponto? Como é que a gente pode abordar e interpretar ele? Não, eu acho que essa automática representação daquilo que se faz no Congresso Nacional, ela ser replicada nas assembleias, no caso também da imunidade parlamentar, ela está correta. Eu quero mais uma vez afirmar o seguinte: eu sou autor do projeto aqui na Assembleia Acreana, quando fui deputado estadual, que acabou com o voto secreto. A primeira Assembleia do Brasil que aboliu o voto secreto foi a Assembleia Acreana, não foi a do Rio de Janeiro, que acabou, lógico, o Rio de Janeiro tem mais fama, né, é muito maior, ficou mais conhecido, mas a primeira Assembleia foi a nossa. Então, com isso eu quero dizer, nós podemos e haveremos de corrigir essa PEC que saiu da Câmara Federal. O que é fundamental nela, e é isso que me liga a ela, é que nós não podemos ter um parlamento amordaçado, um parlamento com medo de executar a sua função, de emitir a sua opinião, de assinar um documento, de se comprometer com uma PEC, com uma ação que ele concorda, que a sua base concorda, porque tem medo de que o ministro Supremo o tornará de uma hora para outra um réu, como está acontecendo hoje. Então, Ricardo Salles vira réu de uma hora para outra. E há uma incerteza que gera uma insegurança e que faz, como eu disse na primeira fala, que o poder legislativo acaba deixando de existir. Então, vamos corrigir ou aperfeiçoar o que veio da Câmara Federal e manter a essência. E a essência é recuperar a inviolabilidade do seu mandato. Mandato dado pela população brasileira. O parlamentar não pode ser, vamos dizer assim, vítima de nenhum tipo de pressão ou chantagem. Por isso que eu chamo a PEC, eu não chamo de PEC, na verdade quem deu esse nome foi a esquerda, que é muito craque em botar apelido. Eu chamo a PEC que acaba com a chantagem. É dessa maneira que eu chamo a PEC. E isso é importante para que o Congresso Nacional volte a ter a altivez que perdeu nos últimos tempos. Senador, um dos eixos principais de discussão e até discordância é a questão da extensão do foro privilegiado para presidentes dos partidos, das siglas. Queria te ouvir a respeito desse ponto do foro privilegiado, além das ações, cautelares, tudo que engloba o que está sendo de maior discussão e divergência de opinião. Queria te ouvir, por favor. Bom, primeiro que eu acho que a imunidade não pode servir para assassino, para estuprador. Então, vamos separar. A imunidade parlamentar que se perdeu nos últimos anos é o direito do parlamentar de se sentir livre para dar a sua opinião, o seu voto, sabendo que ele não será perseguido por isso. Ponto. Então, isso não envolve crime como os que eu acabei de citar. Então, o que nós temos que fazer no Senado é deixar claro, pelo menos a minha concordância, e eu considero que vai ser da maioria dos senadores, é que nós estamos necessitando de recuperar o que nós perdemos, que é a autonomia do mandato, o direito do parlamentar de externar a sua opinião, de fazer o seu voto, de assinar qualquer requerimento, sem temer o poder judiciário. Com relação a presidente de partido envolvido nessa PEC, eu não concordo, porque ele não foi eleito. Então, a imunidade parlamentar
que a Constituinte de 88 consagrou, por exemplo, ela é imunidade parlamentar. É aquele deputado federal, aquele senador da República que recebeu no seu estado, da sua população, uma representação popular que terá que ser renovada ou não a cada eleição, e que ele precisa ter a garantia de que ele poderá divergir de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele poderá divergir de uma posição do chefe do Poder Executivo, ele poderá assinar o pedido de abertura de um inquérito de que possibilita a cassação, o impedimento de um mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal, sem ter medo de, ao fazê-lo, ser perseguido. Você tem casos no Brasil escabrosos. Você tem pessoas como o Felipe Martins, por exemplo, que ele foi preso por 6 meses, passou 10 dias na solitária, por uma viagem que ele nunca fez, por um documento que ele não escreveu, uma reunião que ele não participou. Então, coisas estranhas estão acontecendo no Brasil. Você tem o Daniel Silveira, por exemplo, deputado federal, que está preso até hoje. Qual foi o crime que ele cometeu? O crime de opinião. Eu posso não concordar com a opinião dele, eu posso não concordar com o estilo dele, mas eu não posso concordar que algum parlamentar que recebeu uma representação popular tenha seu mandato cassado por crime de opinião. Então, o que o Senado precisa agora fazer com a PEC que veio da Câmara é tirar alguma coisa que não tem a ver, e eu considero com todo o respeito que eu tenho aos presidentes de partido, mas o que nós precisamos recuperar é a imunidade parlamentar. Então, portanto, obviamente, daquele que se elegeu. Ele tem que ter, até para representar honestamente aquele que o elegeu, ele tem que ter a liberdade e o destemor de que a sua opinião, o seu voto, a sua assinatura em algum projeto não signifique que ele sofrerá perseguição da Suprema Corte brasileira. Agora mesmo, uma coisa tem a ver com a outra. O processo de anistia. Ora, é evidente, e você mais uma vez demonstra como alguns ministros estão fazendo ministro Supremo, estão fazendo política o dia inteiro. Você tem ministros que já se posicionaram sobre a anistia, dizendo qual é o tipo de anistia que eles aceitam, qual é o tipo de anistia que eles podem considerar inconstitucional. Mais uma vez, se intrometendo num assunto que é do Congresso Nacional. Quem faz o poder eleito que faz as leis no Brasil, na democracia, é o legislativo. Quer dizer, alguns ministros não esperam sequer o processo possível da votação da anistia acontecer para se posicionar. E claro e evidente que quando você pega um Paulinho, por exemplo, da Força Sindical, que eu conheço, e ele já se posiciona contra a anistia ampla, geral e restrita para todos os envolvidos no processo do dia 8, ele não deixa dúvida que ali já tem pressão e opinião de ministro do Supremo Tribunal Federal. Note como uma coisa tem a ver com a outra. Nós precisamos devolver ao parlamentar a tranquilidade de que a opinião dele, o voto dele, mesmo contrariando a opinião do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não será perseguido por isso. Por falar em anistia, se você me permite, eu queria dizer que eu não compreendo de onde vem a maldade do coração da turma da esquerda, porque esse time, eles foram anistiados em 79 porque pegaram em armas. O movimento pré-64, ele era de golpe de Estado, ou pelos militares ou pelos comunistas. O Caetano Veloso, num momento raro de honestidade intelectual, o Gabeira também, eles admitiram publicamente que naquela época, eles tudo de esquerda, o que eles queriam não era aperfeiçoar a democracia, o que eles queriam era implantar o comunismo no Brasil, a ditadura do proletariado, que é a primeira fase do movimento comunista. Portanto, aquele movimento de 64 radicalizado, que foi para a guerrilha, a esquerda foi para a guerrilha urbana, a guerrilha rural, soltou bomba, matou gente, sequestrou pessoas, e do lado de lá os militares também torturaram, todos foram anistiados em 79. E agora, aonde vem essa maldade desses homens e mulheres que tiveram seu time anistiado por coisas que
verdadeiramente aconteceram, e agora a Débora, homens e mulheres não podem ser anistiados. O presidente Bolsonaro, preso, condenado por um crime que não cometeu, não pode ser anistiado. Qual é a diferença? Mesmo para aqueles que acreditam que houve um planejamento de golpe de Estado no Brasil, que eu não concordo, isso não aconteceu, mas vamos lá. Mesmo para os brasileiros de boa fé, não estou falando militante, mas mesmo para os brasileiros de boa fé, que entendem que houve pelo menos um planejamento de uma possibilidade de golpe de Estado no Brasil, eu te pergunto, qual a diferença disso para o que houve em 64? E note, em 64 não havia dúvida. Os dois grupos radicais, eles estavam lutando sem omitir, era uma coisa clara, eles admitem isso até hoje, para um golpe de Estado. Prevaleceu o golpe dado pelos militares, mas o que a esquerda queria também era dar um golpe para implantar a ditadura comunista. E todos foram anistiados. E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje tem parlamentares na Câmara e no Senado que dizem que não concordam com uma anistia ampla, geral e restrita, como a de 79, não é porque concordam com a opinião, perdoe a franqueza, extemporânea de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é porque temem. Então, por isso é que a imunidade parlamentar que foi perdida precisa ser recuperada. Portanto, eu não concordo com o voto secreto, eu não concordo, com todo o respeito que eles merecem, mas eu não concordo que presidentes de partido entrem nessa PEC. Mais uma vez, pela terceira vez eu vou dizer, é imunidade parlamentar. O sujeito de qualquer lugar do Brasil, ele elege um deputado federal, ele elege um senador da República, ele espera que esse deputado federal, que esse senador da República haja livremente, de acordo com as suas convicções, de acordo com o que ele pregou em campanha, sem ter medo de ser perseguido, porque ele votou, porque ele se posicionou de uma forma ou de outra. Portanto, eu te agradeço muito você ter me permitido mencionar a anistia, porque ela tem a ver com o que se aconteceu no Congresso. Quer dizer, o parlamentar perdeu a imunidade parlamentar. Eu estou te dizendo, a nossa audiência, eu sei o que eu estou falando. Hoje tem deputados federais que dizem que são contra a anistia ampla, geral e restrita, como foi em 79, não é porque ele é convencido disso, é porque ele tem medo de contrariar a opinião de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E é isso que tem que acabar. Não, eu até agradeço o senhor ter já adiantado essa pauta, porque é justamente para ela que eu iria, e é justamente a da blindagem também o projeto da anistia, ou agora, como o Paulinho da Força falou, que prefere nominar, né, projeto da dosimetria, que eu queria te ouvir mais. Houve um encontro na casa do ex-presidente Temer com não só o Paulinho da Força, relator, mas também o ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, demais articulações também feitas por telefone, conversa com o Hugo Mota, Alexandre de Moraes, uma tentativa aí de contemplar os dois lados da moeda, segundo o que o Paulinho da Força defende, que é tentar chegar a um acordo, a uma pacificação aí do extremismo que, segundo ele, a gente realmente permanece vivendo, infelizmente, no termos de política e ideologia. Queria te ouvir sobre não só o novo nome sugerido, né, PL da dosimetria, mas como o senhor tem acompanhado, além do que já disse aqui com relação à PEC e o projeto de lei da anistia, que se torna cada vez mais latente dentro do Congresso, dentro da pauta política. Como é que o senhor analisa esse encontro e demais aí que seguem tentando chegar a um acordo? Porque é difícil agradar gregos e troianos, né, senador? Ora, eu acho que o Congresso tem que ir para voto. Vai para voto. Se Deus nos permitir, a PEC que a esquerda batizou como da blindagem, que eu digo que é a PEC que acaba com as chantagens, que são um mal hoje no Brasil, vai permitir, em sendo votado no Congresso, com as correções que eu mencionei agora há pouco, que terão que ser feitas, ela vai libertar os senadores e deputados federais para votar na PEC da anistia com a sua consciência. E com todo o respeito que o Paulinho merece, eu já me relacionei politicamente com o Paulinho, eu tenho respeito pela história e pelo período que o Michel Temer ficou na presidência da República. É bom lembrar que o desastre ocasionado pelo governo da Dilma II, o governo do Michel Temer começou a recuperar o país, inclusive preparou o terreno
para que no outro ano, já com o presidente Bolsonaro, nós aprovássemos uma reforma da Previdência tão importante para o Brasil. Tenho respeito e carinho pelo ex-senador, ex-governador e atual deputado federal, que já presidiu a Câmara, o Aécio Neves. Nós já tivemos muitos momentos juntos, mas com todo o respeito que eles merecem. O que o Paulinho está propondo, na minha opinião, é uma covardia. Então, assim, você pega um povo que está sendo julgado no lugar errado, alguém duvida em sã consciência, esquece o militante, tá? Esquece o que está sendo pago. Alguém no Brasil duvida que essas pessoas merecem anistia? Eu vou repetir, como é que as pessoas que pegaram em arma, que mataram, aí não há dúvida. Não há dúvida que em 64 queriam dar um golpe de Estado, a esquerda reconhece isso. Eu vou repetir, o Gabeira disse isso, o Caetano Veloso disse isso, não há dúvida, não há nenhuma dúvida. Queriam dar um golpe de Estado em 64, prevaleceu os militares, mas os derrotados, que era a esquerda, também queria dar um golpe de Estado para implantar o regime comunista. E ambos radicalizaram de matar. Um torturou, o outro foi torturado, um matou, o outro matou também, houve sequestro, o Gabeira participou de sequestro de embaixador. Todos foram anistiados em 79. E aí, agora que você tem um movimento que não teve arma, tanto que o ministro Fux disse, como é que eu posso enquadrar um atentado armado sem arma, meu Deus do céu? E aí, não, vamos fazer uma dosimetria, eu acho uma covardia. Isso eu não concordo e acho que para prevalecer isso é uma brincadeira de mau gosto. Você vai pegar uma Débora que pintou com batom, que depois se lava isso, e ela vai pegar 14 anos. Não, agora não vai pegar mais 14, vai pegar 10 anos. Você está de brincadeira? A Débora não era para estar presa. A Débora não era para ser condenada a 14 anos. É simples assim. O presidente Bolsonaro, 27 anos de cadeia. Não, vamos baixar para 20 anos. Ora, quer dizer, houve meio golpe. Então, eu defendo a anistia ampla, geral e restrita, como a de 79, com as diferenças que eu acabei de dizer. Tá? Em 64, grupos radicalizados, ambos queriam dar um golpe de Estado no Brasil. Venceu os militares. Mas os que perderam também admitiam, como ainda admitem, que queriam dar um golpe de Estado comunista e implantar a ditadura do proletariado. Todos mataram, pegaram em armas, assaltaram bancos, sequestraram embaixadores, foram anistiados. E aí agora, não, vamos fazer uma meia-sola? Ah, tá de brincadeira. Então, não posso terminar sem dizer o seguinte, a anistia sem Bolsonaro é golpe. A anistia de dosimetria, sabe, é tipo assim, ó, eu vou obedecer ao Supremo Tribunal Federal, mas só um pouquinho. Tá tudo combinado com o Supremo, isso é falta de vergonha. O Congresso tem que fazer a sua parte e depois, se o Supremo quiser analisar a pedido de alguém se é constitucional ou não, que o faça. É por isso que uma coisa tem a ver com a outra. Eu repito, eu não vou afirmar se é a maioria absoluta ou não. Eu posso te garantir que tem deputados que querem uma anistia ampla, geral e irrestrita, como foi a de 79. Não assumem isso por medo. Por isso que é fundamental que nós recuperemos a imunidade parlamentar, que hoje está perdida. O deputado federal e senador que não tiver possibilidade de se posicionar sem ter medo, isso acaba com o parlamento, que é uma arma da população brasileira. Eu repito, aqui todos fomos eleitos. A população de 4 em 4 anos na Câmara, de 8 em 8 anos no Senado, ela tem direito de mandar para casa, como ela faz. A Câmara Federal, por exemplo, de 4 em 4 anos, ela se renova praticamente a metade disso. Agora, na hora que o parlamentar tem medo de assumir uma posição, porque pode ser retaliado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou o parlamento. Então, eu não concordo, sinceramente, com todo o respeito que as três figuras merecem, mas eu acho isso uma brincadeira de mau gosto. Você pega uma pessoa que não deu golpe de Estado, aí pegou 14 anos ou 17, não, vamos baixar para 10. Ah, ela não era para estar presa, ela não era para pegar 14 anos de cadeia. O Bolsonaro, aquela mulher que picou o marido dela, pegou menos anos de cadeia do que o Bolsonaro, por um crime que ele não cometeu. Então, eu não concordo com essa... Agora, é um direito do Paulinho, né, de propor o que ele quiser, como é um direito nosso
dos deputados federais na Câmara Federal de apresentar um projeto paralelo e vamos a voto. Cada um bote a sua digital no painel e vença quem tiver mais votos. Uhum. Senador Márcio Bittar, muito obrigada por contribuir aqui com mais um ponto de vista, mais uma análise com relação a essas pautas que realmente chamam a atenção no Congresso. Vamos seguir acompanhando. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Não, eu que te agradeço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada, senador.